Agora, no jogo de hoje tem um mistério que eu acho que vai ser resolvido definitivamente, que é o mistério Memphis Depay. Porque ele estava lesionado, estava lesionado, mas tinha aquela situação se ele continuaria dependendo de quem assumiria o comando do Corinthians nessa eleição que nós tivemos fechada para os conselheiros na segunda-feira, e com a manutenção do Osmar Stabile, que ontem, inclusive, quer dizer, a eleição foi na segunda, mas a gente ouviu ele falando ontem que conversou com o Depay para a permanência dele. Então, o fato dele estar no banco hoje, Ivan, você acha que resolve esse mistério? Quer dizer, vamos até o final da temporada com o holandês? Não tem como tirar o cara. Não tem. Mandar embora também custa caro. Custa caro, mas tem que fazer a conta. A questão é assim. Acho que alguém tem que fazer essa conta. Se o Corinthians, de fato, não tem condições de bancar o Memphis e aparece uma proposta comprando o jogador e acabando, em tese, com o problema, ok. Chegou uma proposta, o jogador aceitou, a gente não tem mais condições de pagá-lo, beleza. Agora, hoje, o Memphis não tem proposta para sair. Se tem ou se teve, disse não, porque ele tá aí à disposição para jogar, e você precisa pagar o cara. Mas o lado dele já ameaçou ruptura de contrato por não pagamento de um monte de coisa, direito de imagem, não sei o quê. Há cerca de um mês falava-se muito disso. Ele pode romper o contrato e ir embora, nem voltar para o Brasil. Pior. Pior para quem? Pro Corinthians. Eu não acho. Claro. Eu não acho. Ele vai ter que pagar. E não vai ter um jogador. Não. Peraí, duas coisas aqui, calma. Sobre o que o Kaká falou, se partisse dele a decisão de sair, gente, eu vou sair, e ele ter de arcar com todos esses tributos e abrindo valores... mão de tudo? Acho impossível. Não, abrir mão não, cara. Eu tô falando o Memphis, partir dele. Fala, gente, pra mim deu, tá? Vocês me paguem, é isso, aí eu vou embora. Acho que seria melhor pro Corinthians. Acho que seria melhor para... Que jogador abrir mão do contrato? Não, Ivan, mas se eles não estavam recebendo... Se ele tiver Ele vai receber isso uma hora. Se ele tiver um convite para ir para o Sauditão, por exemplo, que paga muito bem, muito mais do que ele está ganhando aqui, ele pode fazer isso. Jogador nenhum rasga dinheiro, tá? Fato. Se ele não for receber agora, ele vai receber lá na frente, mas ele vai receber, então ele não vai abrir mão. Vai? Ele não vai abrir mão. Ué? Não, mas aí ele vai ter que entrar pode na... Demora. Pode se arrastar na justiça. Já vai ter parado de jogar. Mas uma hora... Mas uma hora essa dívida vai ter que ser paga. Beleza. Agora, se chega um clube saudita, tenta contratar o cara, oferece uma grana para pagar a multa rescisória dele, que não é alta, para clubes de fora. O clube vai lá, exerce a multa e paga para ele basicamente aquilo que ele tem no Corinthians ou mais, é óbvio que ele vai aceitar. Porque aí ele não tá perdendo. Vamos lá, mas também... Ele é capaz de expor também a diretoria do Corinthians se começar a não receber. Ele já fez isso uma vez. Exato. E aí é uma outra questão, mas ele pode não ter o mesmo comportamento nos treinos. Faltar num treino aqui, num outro ali. Vocês não cumprem com seus compromissos comigo, eu que tenho que cumprir com os compromissos. A lei de Vampeta. Mas é a vida. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. É o seguinte... Mas aí eu concordo. Aí é o fim da linha. Não, mas, Ivan, vamos lá, cara. Porque aí ninguém tem ninguém. O torcedor da arquibancada entende esse movimento aí, quando ele fala, eu finjo que jogo, vocês fingem que pagam. O torcedor finge que torce também. Olha, desculpa, assim, essa discussão ela já aconteceu em outros programas. Cara, eu não vejo o Memphis omisso. Ele pode estar mal, mas omisso não. Não, vamos lá. Eu não tenho nada que eu não tenho informação nenhuma de que isso possa acontecer. Mas vamos lá. A carreira do Memphis, tá? Pelos clubes por onde ele passou. Né? E ele já teve grandes oportunidades na carreira. Perfeito. No Manchester United ele não aproveitou, no Barcelona ele não aproveitou, no Atlético de Madrid ele teve um brilhareco, mas majoritariamente tampouco aproveitou. Ele não é um jogador que vai ralar o bumbum no chão, gente. Ele não é esse cara. É a natureza dele. E tá tudo certo. Tá, mas não dá para exigir do Memphis uma coisa que ele não vai te entregar. E outra, o Kaká perguntou sobre o Sauditão. São 4 gigantes clubes na Arábia Saudita. Al Hilal, Al Ahly, Al Ittihad e Al Nassr. Qual desses clubes viria atrás do Cristiano Ronaldo? Tem o Neon, que subiu, tá cheio da grana. Tem a grana da Aramco ali por trás e tal. Vai vir atrás do Memphis? O que o Memphis está fazendo que... Cara, os caras lá têm dinheiro pra caramba, tem petrodólar jorrando
do chão, mas os caras não vão... Não, deixa eu levar o Memphis aqui por caridade. Claro que não. O Memphis hoje não tem lugar no primeiro escalão do futebol saudita. Ele não tem. Ele não tem. Como o Neymar também não perdeu. Não, também não. Eu falei... Ele já passou por lá e foi tocado para fora de lá. Eu falei outro dia aqui, é óbvio que você vai exigir do Memphis que ele seja um atleta decisivo. E ele tem números interessantes. Passes, assistências e gols. Ele tem números interessantes. Então, um jogador inútil ele não é. Agora, não dá para exigir do Memphis comportamento de Carlitos Tevez, que empolgava, além da bola jogada, o comportamento dele. Não compara, não. Lógico, o Tevez jogou muito mais que o Memphis. É que ao olhar para o jogador, não tem como tirar dessa equação o quanto ele custa por mês. Claro, é óbvio. Isso aí faz parte. E na cultura que ele está Mas inserido. aí não é uma culpa do jogador. Ele amarrou bem o contrato dele e o Corinthians se dispôs a Ninguém pagar. pegou a faca no peito dele e falou, assina aí. O Stabile diz que se depender do Stabile, ele fica. Não vai ter essa ruptura que muita gente Isso vai de imaginava. encontro ao discurso de austeridade. Definitivamente vai de encontro. Ou seja, contra o discurso de austeridade. Se eu sou o treinador, não abro mão. Para redução de custos e tal, essa seria a fórmula. Não sei, aí tem que Tira botar o no Memphis papel. para reduzir custos. Aí tem que botar no papel. Peraí, o contrato do Memphis vai até o dia tal. Até lá, quanto a gente gasta com o Memphis para ele ficar e quanto sairia uma rescisão? Ah, o valor da manutenção dele é menor. Então ele fica. Ah, vai ser mais barato. Eu acho que tem que pesar o aspecto técnico. Ivan, mas Tem que pesar. eu não sou eu quem está falando isso, é o presidente do Não, Corinthians. perfeito. A gente Ele está veio analisando com esse possibilidades aqui. Se ele fala- O Memphis está de posição para jogar. Não, tudo bem, ele tá lá. Ele provavelmente, como disse o Kaká, vai começar no banco de reserva. Agora é o seguinte, cara. Se ninguém tampouco colocou a faca no peito do Osmar Stabile, para a primeira fala dele, quando ele foi colocado no poder, ainda de forma interina, tenha sido: a gente vai tentar zerar a história aqui porque o caixa está vazio. Ele falou isso. A partir do momento em que ele fala isso, ele será, na minha opinião, cobrado por isso. Cobrado por isso, é normal, é natural, ele falou, uai. E se você quiser estabilizar o clube financeiramente, você vai ter que abrir mão da parte técnica em algum momento. Você vai ter que chegar a essa conclusão, de que nem você o não vai São poder Paulo. contar com os melhores jogadores. São Paulo tem murmurinho aí também, tem gente cavando coisa. Vou falar em Marcos Leonardo, isso não. Cara, isso é um absurdo. É um absurdo normalizar isso. Como é que o São Paulo vai atrás de jogador nesse momento, cara? Não dá para normalizar isso. Desculpa, não dá para normalizar Eu isso. concordo com você. Eu concordo com você. Logo, O clube ponto outro final. dia tomou transferban, mesmo que por pouco tempo tomou transferban. O que é uma humilhação. Pediu empréstimo para pagar, para ter fluxo de caixa. Peraí, nós estamos falando de São Paulo ou do Corinthians? Dos dois. Porque Dos dois, porque os dois são... Eles convergem. O Corinthians tem 3 transferban na sequência. Isso. Se não se resolver com acho que 100 milhões... alguma Na coisa iminência assim, de mais vai transferência. um atrás do outro. Eu concordo. Agora, o São Paulo fez um movimento. Quanto você custa? Eu custo X. Obrigado, até a próxima. Ele não tentou contratar o cara. Não, mas a partir do momento em que você demonstra interesse, você fala, bom, e se ele falar assim? E se ele falasse sim? E se ele falasse, não, eu custo 10 milhões de reais? Não. Eu custo 10 milhões de reais, vamos lá. E se ele ouve o seguinte, dá para pegar empréstimo por 1 ano, sem opção de compra, eu consigo aqui. E salário quem paga? O vento? Eles pagam metade, a gente paga metade, depende da Você composição. acha que os caras vão fazer essa caridade? Não, eu não acho nada. Eu não, Não, acho não, nada. não, eu tô colocando o assunto Eu só na acho que você mesa. tem que pelo menos fazer o movimento. Eu não acho, eu discordo. Faz o movimento. Quanto você custa, Berna? Eu custo X. Você consegue vir por Mas se eu empréstimo? tomei um transfermão outro dia, como é que eu vou atrás de jogador? E só para que eles convergem. Claro, lógico. Tá? Se você toma um transferban e você tem, no caso do São Paulo, ainda mais grave, na minha opinião, porque você tem um guardião nessa história toda, ou deveria ser, que é o FIDIC, que é o guardião das boas práticas. E aí, cara? Isso vira retórica? Peraí, quem não sabe o que é FDIC, explica o que É um fundo de... na sigla, me ajuda aí, Ivan, fundo de investimento. É um fundo criado
para gerir, para que as contas do São Paulo sejam geridas e não ultrapasse o gasto do futebol, não ultrapasse determinado teto. Mas aí os conselho fiscal também dos clubes também não estão nem aí com nada. E aí? Com nada, com todos os times. Eu não condeno só o movimento. Eu concordo com você. O clube não pode colocar... Você está discordando. Se eu estou falando que eu concordo com você, como é que eu estou discordando? Não, eu estou com você nessa. A questão para mim é a seguinte, é o movimento. Eu concordo com você, o São Paulo não pode contratar um jogador que ele não tem condições, Sim. certo? Só que ele pode fazer o movimento, porque ele não sabe o que vem do outro lado. Então eu vou pegar do mais caro para o mais barato, mas eu vou perguntar, Ivan, deixa eu ouvir. Ivan, se eu estou te devendo R$100, eu não posso comprar uma cerveja lá embaixo, cara. Não é certo. Nesse caso específico, acho que... Ok, tô com você que o São Paulo não deveria desembolsar... Eu te devo 200 conto. Não deveria desembolsar nenhum valor pelo Marcos Leonardo. Eu compro um fone de ouvido pra mim. O que você vai falar? Mas o Al Hilal tem um pepino na mão. Peraí, calma. Quem está assistindo, quem é o Max? Entrou gênio, o velho Max. Chama ele de velho Max por causa do Max Mosley. Entrou no meio da história um sujeito que a gente não estava sabendo quem é. Quem é Max? Trabalha aqui nos bastidores, um monstro, cara legal pra caramba. Eu chamo de velho Max por causa do Max Mosley. Vai lá. Fone de ouvido. O Al Hilal tem um problema para resolver. O Marcos Leonardo foi contratado ainda na cota de jogadores sub-21. Então... E ele fez 22 anos. E agora ele passou dessa cota de jogadores sub-21. Então, o Al Hilal não pretende mais contar com esse atleta. Simone Inzaghi não pretende mais contar com o Marcos Leonardo. Eu acredito que ele tenha mercado em outros centros e possa ser vendido eventualmente para a Europa. Mas se o Al Hilal não conseguir uma boa proposta por esse jogador, o que é que ele vai fazer com esse atleta? Que ele não vai conseguir aproveitar no Campeonato Saudita. Pode utilizá-lo na Liga dos Campeões da Ásia. Então, de repente, poderia aparecer uma oportunidade que cai do céu para o São Paulo, que seria a contratação desse atleta numa condição como a sua. Acho que é muito improvável. Improvável. Mas você dá só improvável. Os exemplos são parecidos, a gente abriu o leque, já saímos do Corinthians, vamos para o São Paulo. Eu tenho que fechar esse leque de volta, porque 7h30 tem jogo lá em Belo Horizonte. Isso